pequeno cientista! Hoje a nossa aula será sobre as plantas. É a atividade de vocês do dia 15 de maio. Essa atividade aqui, ó, super interessante. Vamos lá? As plantas são seres vivos. Vocês se lembram que na nossa aula sobre os ciclos e fases da vida, nós aprendemos que os seres vivos passam por diferentes etapas na vida, que é a etapa de nascer, crescer, reproduzir e morrer. As plantas, como seres vivos, também passam por essas etapas. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. A tia deu até o exemplo de uma árvore. Vocês se lembram da nossa aula? Onde tinha uma semente que germinou, ela nasceu, depois ela se desenvolveu, cresceu, deu frutos, que é a etapa de reprodução da vida da planta, e depois ela morreu. Essas são as etapas, é o ciclo de vida de todo ser vivo. As plantas, como ser vivo, nasce, cresce, reproduz e morrem. E para se desenvolver, assim como nós, as plantas precisam de alguns elementos essenciais para a vida delas. Nós, como seres humanos, precisamos de ar, o oxigênio para a gente respirar, alimento, água e a luz. Com a planta também é semelhante. A planta precisa de luz, que é a luz solar, precisa de água, assim como nós, precisa da terra, que é de onde ela tira os seus alimentos, e precisa do ar, porque a planta também respira. E a planta também, como nós, seres humanos, possui partes. Lembra que nós estudamos sobre as partes do corpo humano? Nós possuímos a cabeça, o tronco, os membros superiores, os braços, e os membros inferiores, as pernas. A planta também possui partes. Quais são as partes de uma planta? Vocês conseguem adivinhar? Então vamos lá aprender com a tia? A planta possui a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. São 5 partes principais de uma planta: raiz, caule, folha, flor e fruto. Agora nós vamos aprender a importância, a função de cada uma dessas partes. Preste bastante atenção. Então, para que serve a raiz? Vocês fazem ideia para que serve a raiz em uma planta? Então vamos aprender. A raiz é o que faz a planta se fixar, ficar presa no solo. E é pela raiz que a planta retira do solo. Vocês lembram que eu falei para vocês que é no solo, na terra, que tem todos os alimentos para a planta, não é mesmo? Então é com a raiz que a planta consegue absorver, retirar todos esses alimentos que ela precisa para sobreviver e desenvolver. Esses alimentos são água, que a planta retira do solo, e os nutrientes, são nutrientes que já estão no próprio solo, na própria terra, e adubos que a gente costuma usar para fertilizar, para adubar as plantas, para dar mais nutrientes para este solo e para a planta poder crescer. Então, a raiz tem a função de fixar a planta no solo e absorver ou retirar água e nutrientes dele para que a planta possa se alimentar e se desenvolver. Outra parte da planta, o caule. Você sabe para que serve o caule? O caule ele serve para dar sustentação à planta e fazer o transporte dos alimentos que a raiz retira do solo. O caule faz esse transporte até as folhas e também transporta a energia que as folhas tiram da luz até as outras partes da planta. Então o caule serve para fazer o transporte de água e sais minerais, nutrientes na planta. Transporta da raiz até as folhas e faz transporte das folhas para o resto da planta, para a raiz. Outra parte da planta são as folhas. As folhas fazem a transpiração e a respiração das árvores. Eu falei para vocês que as plantas também respiram, não é? As plantas retiram gás carbônico do nosso ambiente e faz a transformação em oxigênio. O oxigênio é o ar que a gente consegue respirar. Por isso as plantas são muito importantes para a nossa vida.
Sem as plantas, nós não teríamos o oxigênio que a gente usa para a nossa respiração. E as plantas também, as folhas também fazem a absorção de luz. É pela luz que a planta consegue crescer. Ela realiza a fotossíntese, transforma a luz em energia e ela consegue crescer, junto com a alimentação, que é a água e os nutrientes. Então a planta precisa de água, nutrientes e luz para poder se desenvolver, crescer. As flores, quem sabe para que servem as flores nas plantas? As flores são onde são produzidas as sementes. Vocês podem observar que sempre que uma planta, principalmente planta frutífera, estiver florida, logo após ela dará o que? Frutos. Então é pelas flores que as plantas se reproduzem. As flores produzem as sementes e os frutos. Nem toda planta dá fruto, mas as flores da planta produzem a semente. Para que serve a semente? A semente é para que as plantas possam se reproduzir. A sementinha da planta dará origem a outra planta. Lembra que eu falei para vocês no ciclo de vida dos seres vivos? A sementinha originou uma nova planta. A semente germina e nasce a planta. Então, as flores servem para produzir as sementes e fazer com que as plantas se reproduzam. E o fruto? Quem sabe para que serve o fruto? Para a gente se alimentar, encher a barriga? Também. Mas na planta, os frutos servem para guardar e proteger as sementes. Vocês podem observar no maracujá. Onde fica a semente do maracujá? Dentro do fruto, não é mesmo? No abacate, onde fica a semente do abacate? Também dentro do fruto. Então, o fruto, ele serve para guardar e proteger a semente. E quem sabe por que as plantas são importantes? Eu já falei para vocês uma grande importância das plantas, que elas produzem o ar que nós respiramos, produzem o oxigênio. Mas as plantas têm um monte de importância, têm muitas funções para a nossa vida, para o nosso planeta. As plantas são importantes para o meio ambiente. Você sabe me dizer por que a planta é importante para o meio ambiente? Porque ela protege o solo. Você pode observar que onde o solo, onde a terra tem planta, esse solo é mais bem conservado, ele não tem erosão, a chuva bate e ele fica protegido. As plantas servem também para captar a chuva, por exemplo. Choveu, a planta consegue captar essa chuva que escorre por toda a planta e cai no solo e é absorvida e vão para os lençóis freáticos, vão lá para o fundo do solo. Então a planta serve para captar a água que cai dos céus, da água da chuva. Serve de abrigo para os animais. A gente observa que nas florestas tem mais animais do que na cidade, justamente porque as plantas servem de abrigo e produzem alimentos para esses animais. Produzem alimentos para nós também, ela é importante para a nossa alimentação. E é sobre essa importância que eu quero falar para vocês. Vocês já pararam para observar quantas plantas nós comemos, nós consumimos no nosso dia a dia? E já pararam para observar qual é a parte da planta que nós comemos? Como assim, professor? Parte da planta que nós comemos? Mas nós não comemos só os frutos? Nós comemos todas as partes da planta. Quais são as partes da planta? Raiz, caule, folha, flor e frutos. Lembra que eu falei para vocês que são 5 partes principais de uma planta? Raiz, caule, folha, flor e frutos. Nós comemos alimentos que são raiz, que são caule, que são folha, que são flor e que são frutos. Vocês querem ver isso? Raízes. Quais são os alimentos que nós comemos que é a raiz de uma planta? Beterraba, cenoura, mandioca, batata doce. Todos esses alimentos são a raiz da planta e nós consumimos, nós comemos eles. Caule. Qual alimento que é caule nós comemos? Cana-de-açúcar, palmito. Tudo é a parte do caule da planta e nós consumimos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Folhas. Quais são as folhas que nós
comemos, nós nos alimentamos no nosso dia a dia. Repolho, alface, couve, coentro, vários alimentos, várias folhas que nós comemos na nossa alimentação, nós usamos na nossa alimentação. As flores são usadas principalmente em saladas, para enfeitar as saladas, mas são flores comestíveis, flores que a gente pode comer. Nem toda flor é comestível, viu, crianças? Bastante atenção, não é qualquer flor que nós podemos comer, não. Na nossa alimentação, no dia a dia, a gente raramente deve comer flores em saladas, porque para cá na nossa cidade quase não tem para vender. Mas tem uma florzinha que principalmente a mamãe de vocês deve consumir, deve usar bastante, que é a camomila. Quem já tomou chá de camomila? É uma delícia, a tia ama chá de camomila. E o chá de camomila é feito com a florzinha da camomila, a florzinha seca, desidratada. E os frutos são os mais comuns, não é? Quando você bate o olho, você já sabe, esse é o fruto. Então, o caju, morango, manga, abacaxi, melancia, melão, todos são frutos que nós consumimos. E tia colocou aí para vocês como forma de só informação, não vou cobrar as atividades de vocês, as sementes. Nós também comemos algumas sementes, amendoim, feijão, são sementes que nós consumimos, que nós nos alimentamos. Então vocês viram tanto que as plantas são importantes, produzem oxigênio, que serve para a nossa respiração, protege o solo, serve de alimento para os animais e alimento para nós humanos, faz a captação da água das chuvas, é uma infinidade de funções e importância que a planta tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então vamos relembrar. As plantas são seres vivos, são criadas pelo Papai do Céu, elas passam por aquelas etapas do ciclo da vida, que são nasce, cresce, reproduz e morre. Essas são as etapas do ciclo da vida. As plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Ciclo da vida dos seres vivos. Apenas os seres vivos passam por essas etapas de nascer, crescer, reproduzir e morrer. As plantas, assim como nós precisamos de alimento, precisamos da luz solar, precisamos de água, precisamos do ar, as plantas também precisam de luz, de água, da terra, do solo, que é de onde ela tira o seu alimento, e do ar para sobreviver. Possui 5 partes, assim como nós temos as partes do nosso corpo humano, as plantas também têm as suas partes, da sua estrutura, as partes que as compõem, que são raiz, caule, folha, flor e frutos. 5 partes principais das plantas. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências. Bons estudos e até mais. Beijo!